bora, né? Nessa aula vamos conversar sobre quais são efetivamente os atos que configuram a tal da improbidade administrativa, tá? Esse assunto aqui é um assunto bem complexo, entre aspas, porque ele tem muita coisa para a gente falar, mas ao mesmo tempo não é um assunto tão difícil assim, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando você fala em improbidade, nós temos três grupos de improbidade que a lei estabelece. Artigo 9º vai falar dos atos de improbidade que configuram o tal do enriquecimento ilícito. Artigo 10, que causam prejuízo ao erário. E artigo 11, atos que atentam contra princípios da administração. Só olhar isso já te faz pensar, putz, legal, tem uma parada interessante aí na hora de estudar para a prova, porque efetivamente eu consigo agrupar os atos e eles devem ter uma lógica entre eles. E tem. E é isso que a gente vai adotar agora. Porque, convenhamos, eu não vou ficar lendo inciso por inciso com você. Desculpa. Eu vou pedir a sua paciência e vou pedir que você me ajude aqui nesse momento. Porque você fazendo a leitura, usando a lógica que eu vou te passar, vai dar tudo certo. Eu posso te garantir. Vamos para a tela? Olha só. Claro que eu vou destacar tudo que é importante, tá? Mas você vai entender a brincadeira a partir de agora. Constitui ato de improbidade importando em enriquecimento ilícito ao ferir mediante prática de ato doloso, a gente já sabe disso, e aqui, ó, prática de ato doloso, ou seja, somente ato comissivo ou simplesmente ação, né? Qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, função, emprego e atividades nas entidades referidas e notadamente, ou seja, ele está falando que os incisos que ele vai apontar, eles são incisos que vão dar uma especial, exemplos, né? Especial apresentação do que se configura como ato de improbidade com enriquecimento ilícito. Ou seja, o artigo 9º é um rol meramente exemplificativo, tá? Por isso que ele fala que outras leis especiais podem falar de outros atos de improbidade, inclusive colocar aquele ato como um ato de enriquecimento ilícito. Galera, vamos lá. Já percebi que tem que ser doloso, tem que ser ação e necessariamente tem que ter o enquadramento, a gente já sabe disso, em uma das situações aqui. Ó, lembra que eu falei para você que o ato de improbidade tem que ter a conduta dolosa, tem que ter a intenção do resultado? Vamos ler o inciso primeiro? Qual é a conduta? Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica direta e indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente, de que tenha interesse direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Então, ó, ação ou omissão. Então, apesar dele falar aqui a prática de ato doloso, a gente consegue entender que também existe a possibilidade de ato omissivo aqui em algumas situações. Ó, qual é a conduta? A conduta que você comete é de receber para você ou para outra pessoa alguma vantagem indevida. Para quê? Né? E aí ele coloca para você fazer ou deixar de fazer alguma coisa que é uma atribuição sua. Então você agiu ou deixou de agir nas condições da sua competência de agente mediante recebimento de um pagamento. Então isso precisa ser encontrado em tudo. Vamos pular para outro aqui, ó. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, já está a conduta dolosa, para fazer declaração falsa sobre dado técnico. Aqui está o resultado que você busca. Então, isso tem que ser identificado sempre, a conduta e qual é. Mas assim, eu não estou falando que tem que ser identificado porque a sua prova vai perguntar, ela não vai perguntar. Eu só preciso saber se realmente há um enquadramento naquela situação. Então, quando ele criar uma história, que aqui tem duas formas de cair. Configura ato de improbidade que é enriquecimento ilícito e conta um monte de história, ou conta uma história e você diz que tipo de ato de improbidade é aquele. No enriquecimento ilícito, você deve ter percebido que a gente está falando de receber, perceber alguma coisa para fazer outra coisa. Então, conduta e resultado. Galera, nota os verbos de cada um dos incisos do artigo 9º. Receber, perceber, deixa eu voltar para a tela, adquirir, aceitar, tá vendo? Incorporar, usar. Você percebe que todos os verbos que configuram as condutas de improbidade para enquadrar no enriquecimento ilícito, todos eles têm uma intenção. A pessoa cometendo o ato com uma chegada de benefício para ele mesmo.
Mesmo que ele faça aquilo, receber dinheiro em nome de outra pessoa para benefício direto ou indireto, mas ele vai se beneficiar na história. Então, o verbo de ação, ele sempre está voltado para o núcleo da própria pessoa, para o próprio agente público. Então, ele recebe, ele percebe, ele incorpora, ele usa. Você está entendendo? Não usa isso para entender a ação, porque ele pode receber um dinheiro em nome de outra pessoa. Eu não estou olhando para quem vai se beneficiar com o dinheiro. Eu estou falando que o verbo é sempre para dentro do agente público. Você vai entender isso melhor a partir de agora, mas guardou essa ideia? Vamos para o artigo 10. Constitui ato de improbidade segundo grupo que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que ele já deixou mais claro, só que a gente já viu que omissão também vale no artigo 9º, né? Então deixar de fazer algo que a gente tem que fazer, que enseje efetivo e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens ou haveres das entidades. E, notadamente, novamente, estamos diante de um rol exemplificativo. Observa os verbos do artigo 10. Olha só que legal. Facilitar, concorrer, permitir, doar, né, realizar a operação financeira. Calma que aqui tem um macete diferente. Frustrar. Você está vendo que todos os verbos aqui eles são para fora. Não são para dentro do agente. Não é ele que está recebendo. Ele está permitindo que uma outra pessoa tenha acesso a algo. Não é ele que está fazendo, ele está facilitando. Não é ele que está usando, ele está permitindo que o outro, ele está doando para outro. Então, o verbo de ação aqui é de dentro do agente para fora. Por quê? Porque o que ele faz não é com intenção para dentro, mas é com a intenção de que outra pessoa se beneficie. E você vai notar isso tudo. Realizar a operação financeira. Ele está realizando para outra pessoa se beneficiar. Então, a ação, ela tem como objetivo para fora. Mas Dalmo, se é realizar, não é ele que está realizando? É. Só que aqui tem uma diferença. Quando você fala nas ações, operações, condutas, contratos e outras coisas mais, o que faz o diferencial não é o verbo, mas sim a conduta. E você vai ver. Realizar a operação financeira sem observância de norma legal e regulamentar. Conceder benefício administrativo sem observância de formalidade legal ou regulamentar. Você está entendendo? Ou ordenar ou permitir realização de despesa não autorizada em lei. Ou o cara está agindo permitindo outra pessoa se beneficiar, ou ele está agindo sem respeitar os procedimentos que a lei estabelece para beneficiar outra pessoa. Isso é claro. Porque se eu estou realizando uma operação de crédito, eu estou trazendo essa operação de crédito para outra pessoa, né? Para uma empresa que seja. Mas eu estou fazendo aquilo sem observar a lei. Porque se eu observasse a lei, a pessoa não teria acesso àquela operação de crédito. Você está entendendo? Então, na hora da prova, a gente precisa saber identificar o tipo de improbidade que o cara cometeu. E é só você parar para analisar isso. Vem cá, ele fez a conduta com a ação para ele ou ele fez a conduta com a ação para fora dele? E essa ação para fora pode ser permitir, facilitar, pode ser doar, pode ser não observar a lei para fazer alguma coisa. Quando você identifica isso na hora da prova, fica muito mais fácil. Porque, gente, na boa, não precisa de macete a lei de improbidade quando você vai aplicar ela, porque o cara vai ler a lei e você não. Então, na hora da prova, a gente cria essa loucura para poder facilitar. E se você, e depois eu vou te pedir, acabou essa aula, você lê cada inciso, e vai aplicando a lógica que eu estou te falando, que você vai entender muito bem isso. Já entendeu, eu sei, mas vai ficar melhor. Então, toda vez que ele falar que o cara recebeu, fez, usou, blá blá blá, ele cometeu um ato de enriquecimento ilícito. Se falar que ele permitiu, que ele facilitou, que outra pessoa foi, que ele não observou a lei, que ele não respeitou a lei, ele causou prejuízo ao erário, desde que eu comprove o dano acontecido. Falta o terceiro grupo. Aí nós vamos lá para o artigo 11. Olha quanta coisa, né, cara? Calma que eu vou ler os parágrafos já, tá? Constitui ato de improbidade que atenta contra princípios da administração, ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, blá blá blá, caracterizada por uma das seguintes condutas. Opa, isso aqui é um rol taxativo. Diferentemente dos outros dois casos, aqui é um rol taxativo. Ou se enquadra ou não existe improbidade. Tá? E aí ele vai trazer, revelar a fato ou circunstância que tem ciência, negar a publicidade, frustrar em ofensa a imparcialidade, caráter concorrencial de concurso, deixar de prestar conta, revelar ou permitir segredo, revelar segredo, nepotismo, que agora está dentro da lei de improbidade, antes não estava, tá? Praticar ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37, que é a questão do princípio da publicidade, né, que o pessoal entende, mas a impessoalidade. E aí vem os parágrafos que eu vou trabalhar depois também.
Observa que no artigo 11, em momento nenhum, ele me dá a ideia de que eu estou beneficiando a mim mesmo ou beneficiando um terceiro. Só está dizendo que eu estou cometendo um ato e esse ato ele é um ato errado. Então, eu estou revelando um segredo que eu tenho acesso por conta do cargo. Percebe? Eu não estou... Ah, mas Dalma, ele vai revelar para a pessoa usar isso para se beneficiar. Aí não importa, não estou falando da conduta aqui eu estou falando de novo da ideia do verbo. Negar publicidade. Se alguém vai se beneficiar ou não, dane-se. Mas ele negou a publicidade, que é uma obrigação dele. Se ele nega a publicidade, ele está enriquecendo ilicitamente? Não. Ele está causando prejuízo ao erário? Não. Ele só não está fazendo o que deveria. Então, no terceiro grupo, são as condutas que não deveriam ser realizadas por conta dos princípios da administração pública. Você entende essa maluquice aqui? Então, cara, é bem tranquilo. De novo, faça a leitura e aplique essa lógica. Porque quando você fala em enriquecimento ilícito, a pessoa está colocando patrimônio no bolso ou está deixando de usar patrimônio próprio. É o caso de usar propriedade pública para realizar uma atividade particular. Eu estou deixando de tirar do meu bolso. Eu estou enriquecendo, meu patrimônio está protegido. Quando eu não estou entrando dinheiro ou deixando de tirar dinheiro, mas eu estou permitindo que o dinheiro do Estado saia de forma errada, eu estou causando prejuízo ao erário. Contratando obra irregular, fazendo operação de crédito irregular. Quando eu não faço ninguém se prejudicar num primeiro momento, pode ter como consequência do ato, mas quando eu não faço ninguém se prejudicar, mas eu cometi um ato irregular, é porque eu estou desrespeitando princípios. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, cara, para mim, os incisos do artigo 11 você precisa ler com calma. O resto você vai na eliminação. Porque, ó, peraí, não está no artigo 11, então não é atentado contra princípios. Então, eu vou olhar se o verbo é para dentro ou para fora, e aí pronto, você mata essa questão fácil. Aplica essa lógica, faça questões e você vai ver. Pode parecer no primeiro momento, não vai dar certo. Testa e você vai ver. Eu pulei os parágrafos, eu preciso falar sobre, tá? Então, artigo 10, parágrafo 1º, cadê ele? Nos casos que a inobservância de formalidade legal regulamentar não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorre imposição de ressarcimento, vedado enriquecimento sem causa de entidade referida no artigo 1º. Por quê? Porque você vai ver... E aqui não adianta eu ficar mostrando muito esse lado, o artigo 12, ele vai colocar nas sanções, isso daqui é meio que regra, tá? Quando você causa um prejuízo para o Estado, além de tudo que você pode sofrer de dano, você tem que ressarcir integralmente o valor do dano. Tá? Então, se por acaso você agiu com inobservância de formalidade legal regulamentar, mas essa inobservância não gerou perda patrimonial do Estado, você ainda responde por improbidade, mas não vai precisar ressarcir o erário, porque eu só posso ressarcir o erário se tiver dano comprovado. Tá? Então vamos dizer que eu realizei uma operação de crédito sem observar a lei, mas a operação de crédito não foi concluída. Eu cometi improbidade. Só que eu não preciso me preocupar em ressarcir o dano porque não houve conclusão e o dinheiro nem saiu dos cofres públicos. Você entendeu? Eu não estou dizendo que o cara não cometeu improbidade, ele cometeu, mas a sanção dele vai ser um pouquinho mais leve, bem pouquinho. A mera perda patrimonial decorrente de atividade econômica não acarreta improbidade, salvo se for comprovado um ato doloso. Né? Então, sei lá, o presidente ali do Banco do Brasil, um exemplo bem extremo, né? Resolveu investir numa área de crédito que não deu certo, que não deu retorno, que o investimento foi maior do que o retorno que ele teve. Atividade comercial, querido, isso não é improbidade. Isso é burrice, é falta de preparação, azar. Às vezes o cara é um baita de um gestor, mas naquele momento não funcionou a estratégia dele. Tá? Então isso não é improbidade, é uma questão de lógica. Atividade comercial, ela pode dar errado, e se der errado, não configura improbidade, porque vai gerar perda patrimonial, né? Então é só ter cuidado, não é toda perda patrimonial que necessariamente vai gerar improbidade. Agora, até aqui, cara, é bem tranquilo, os parágrafos são light, artigos 9 e 10. O problema é o artigo 11, que como ele é um rol taxativo, a lei ela teve que ser muito detalhista. E aí nós temos vários parágrafos para conversar. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é promulgado através do Decreto 2006, somente haverá improbidade na aplicação desse artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa. Então, o fato de outra pessoa se beneficiar não afeta. O que importa é que eu fiz aquilo para aquela outra pessoa se beneficiar. Se ela se beneficiou, não dane-se. Então, se eu revelei um segredo numa roda de boteco, que é um segredo que poderia, sei lá, o cara podia comprar a ação do Banco do Brasil para explodir aquela ação, porque aquele movimento ninguém sabia, é um movimento que vai dar uma grande relevância para o banco.
Se alguém usou essa informação ou não, dane-se. Não importa. O que importa é que você revelou o segredo, entendeu? Porque o artigo 11 não se preocupa com o resultado, ele se preocupa com o que você quis atingir naquele momento. Não faz diferença, tá? Então, por isso que ele fala, quando for comprovado o fim de obter proveito, mesmo que esse proveito não tenha sido obtido, mas a finalidade está ali construída. Ah, eu revelei segredo só por revelar, porque eu achei legal contar para minha esposa. Aí, meu amigo, você vai ter que provar que ele fez aquilo com intenções secundárias. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º a qualquer ato de improbidade administrativa tipificado nessa lei. E aí ele fala o seguinte, isso vale para os outros também. Ou seja, a efetivação do resultado da conduta não faz diferença nenhuma. Se eu recebi um dinheiro para deixar de fazer alguma coisa, mas mesmo eu deixando de fazer, a outra parte não se beneficiou, dane-se, eu enriqueci ilicitamente. Se eu frustrei a licitude de uma licitação e no final o contrato não rolou, por algum motivo, dane-se, eu cometi improbidade que causa prejuízo ao erário. Tá? Então, o resultado, ele só é... O que eu pretendo buscar como resultado é interessante para configurar a improbidade, mas a efetivação dele não. Tá? O enquadramento de conduta funcional na categoria que trata esse artigo, que é atentado contra princípios, pressupõe demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício de função, com indicação de norma, lei ou norma infralegal violada. Então tem que mostrar. Ele não cometeu improbidade porque eu acho que ele atentou contra um princípio, é porque a lei fala que ele não poderia fazer aquilo, porque aquilo seria a violação ao princípio. Então eu preciso mostrar o que foi violado, não basta mostrar a conduta. Os atos de improbidade que trata esse artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento de produção de provas ao erário, de danos, ao erário e enriquecimento ilícito. Então, preste atenção. É como se fosse o princípio eu esqueci, cara, do direito penal, meu Deus do céu. Que é aquele princípio que diz que o valor, né, ínfimo não faz diferença. Caraca, eu esqueci, eu vou ter que pesquisar aqui, peraí. Insignificância, 20 segundos depois apareceu. O princípio da insignificância ele tem essa lógica do direito penal, né? Se for o bem jurídico tutelado sofrer um dano desprezível, eu não vou ficar perseguindo judicialmente porque eu vou gastar dinheiro à toa. Então ele fala que tem que ter uma certa relevância ao bem jurídico. Porque, de novo, o exemplo que eu dei, eu tô lá jantando com a minha esposa. Aí eu falei, poxa, amor, caraca, tava no trabalho hoje, eu escutei que o Banco do Brasil vai fazer um investimento aí louco, caraca, muito legal, tô bem feliz e tal. Poxa, que bom, pá. Ninguém usou isso para nada, a esposa não investiu no Banco do Brasil, a gente descobriu depois. Convenhamos que o que ele falou até poderia eventualmente causar um problema, mas não causou nenhum problema relevante. Eu não vou punir esse cara por improbidade. Agora, se ele chega para os amigos que são investidores e fala, galera, olha só, o Banco do Brasil, entendeu? Aí, obviamente, a ofensa ao bem jurídico, a lesividade vai ser muito grande. Acontecendo ou não, atenção para o finalzinho do parágrafo. Acontecendo ou não, ele vai responder. O que importa é se a conduta dele era suficiente para ter realmente uma lesividade relevante, tá? E por último, não se configura improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte do detentor de mandato eletivo, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Aqui está falando da questão do nepotismo, tá? O nepotismo ele é muito trabalhado no direito constitucional também, então eu não me preocupo tanto em falar, até aqui no direito administrativo também, mas é aquela história de nomear cônjuge, companheiro, parente, blá, 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 até o 3º grau, para um cargo comissionado numa função de confiança, inclusive o nepotismo cruzado, né? Que é quando você nomeia o filho de alguém e essa pessoa nomeia o teu filho, né? Uma troquinha de favores. É óbvio que eu só vai configurar se realmente eu mostrar que eu estou agindo de forma errada. Porque aquele exemplo tradicional, o prefeito que coloca o irmão como secretário da Fazenda. Pode? Pode. Se ele mostrar que o irmão tem muita preparação, muita qualificação, baita experiência, é um dos melhores contadores, sei lá, administradores financeiros da história. Aí tudo bem. Então, eu não agi com intenção de apenas colocar meu irmão. Eu realmente quis colocar um agente político ali que seria uma pessoa de qualidade. Tá? Então não é a nomeação por si só que automaticamente configura improbidade. É todo o entorno, né, toda a característica dessa nomeação que eu tenho que levar em consideração, tá bom? Gente, um vídeo mais rápido depois da aula passada, né? Próxima aula a gente vai falar das sanções, porque agora a gente já sabe o que é improbidade. Agora, pô, e se eu cometer improbidade, o que vai acontecer comigo?
Aplica o que eu te falei, dá uma lida em cada inciso aí para você se preparar para a aula de sanções, beleza? Até lá, ou penas, né, que é o que está na nossa lei. Até a próxima aula.